Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. Se você tá chegando aqui no canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, já se inscreve. Se você ainda também não deixou o seu like, já deixa o seu like aqui no vídeo, porque tá repleto de notícias para você, torcedor. Vamos falar sobre Fernando Diniz, que demonstrou muita preocupação após o empate de ontem contra a equipe do Náutico. O Vasco começou a partida vencendo por 2-0 e deixou o time da casa empatar e quase virar a partida. Então a gente vai falar sobre isso, sobre essa preocupação, sobre o próximo jogo, sexta-feira, contra o CSA em São Januário. O Vasco nas próximas 7 partidas tem que vencer no mínimo 5 para garantir esse acesso. Vamos falar também sobre Fred Guarim, o atleta aí que está desde o início do ano sem jogar, abriu uma live no Instagram, falou que quer voltar a jogar futebol e se declarou ao Vasco da Gama. Será que vamos ter Fred Guarim de volta ao Vasco? O atleta ainda tem 35 anos e tem muita lenha a queimar. Vamos falar sobre isso e muitas outras novidades. Então, torcedor, você já viu que não pode perder. Então, volto a repetir, já deixa o seu like, o seu comentário e se inscreve se você ainda não é inscrito no canal do Gigante. Mas vamos lá, sem muita enrolação, começar falando aqui sobre essa situação na Série B do Campeonato Brasileiro, né? O Vasco que ontem acabou empatando com a equipe do Náutico por 2-2, começou vencendo, né? Nos 20 minutos do primeiro tempo, o Vasco já estava vencendo por 2-0. O torcedor vascaíno esperava ali, queria ter uma tarde mais tranquila de domingo, com uma vitória do Vasco, diminuindo aí a vantagem para o G4 para apenas 3 pontos de distância do quarto colocado, que atualmente é a equipe do Goiás, mas nada aconteceu. O Vasco acabou empatando, agora a vantagem para o quarto colocado, para o G4 da Série B, é de 5 pontos. O Vasco, mesmo vencendo a equipe do CSA na próxima partida, não garante vaga entre os 4 primeiros colocados, mas tem que vencer da mesma maneira, né? O Vasco enfrenta o CSA, volta a repetir, nessa próxima sexta, às 9h30 da noite, em São Januário. E a vitória nessa partida é obrigação. O Vasco ainda tem 7 partidas nos próximos jogos, contra CSA na sexta, Guarani no dia 4/11, lá em São Paulo. O Vasco enfrenta ainda o Botafogo também no dia 7 aqui no Rio de Janeiro, Vitória no Rio de Janeiro, o Vila Nova em Goiânia no dia 13 de novembro, Vasco e Remo no dia 20 de novembro e termina aí a Série B do Campeonato Brasileiro lá no dia 26, numa sexta-feira, contra a equipe do Londrina fora de casa. E dessas próximas 7 partidas, o Vasco tem que vencer no mínimo 5 e empatar 2, não podendo perder nenhuma, ou vencer 6 e perder uma aí para as possíveis 7 equipes, né, que ainda enfrentará na tabela da Série B. Realmente um resultado complicado, uma vitória ontem praticamente aí cravava o acesso do Vasco, pois seria um dos jogos mais difíceis que o Vasco teria para enfrentar nessa sequência de 8 partidas, e vencendo ontem o Náutico, um adversário que vem em ascensão, daria ainda mais confiança à equipe e faria com que o Vasco pudesse perder ali outros jogos mais difíceis também nesse restante de 7 partidas. Ontem, contra o Náutico, tivemos a estreia inclusive da PixBet com o Vasco. Tá passando aí foto para vocês das camisas, né? Tanto de goleiro quanto de linha, da uniforme novo do Vasco da Gama, o primeiro novo uniforme temporada 2021 e 2022, já com um novo patrocínio da PixBet. PixBet que vai fechar aí, aliás, fechou com o Vasco até o final de 22, pagando 9 milhões de reais por 15 meses de contrato. E com relação também à BMG, ontem o Banco BMG renovou com o Vasco da Gama. Um contrato que ia até 2022, foi renovado até 2025. Agora o Banco BMG, né, que não se encontra mais como patrocinadora master do Vasco da Gama, teve o seu patrocínio relocado, aliás, para as costas da camisa do Vasco e renovou até 2025 aí, com um mesmo valor, continuando a pagar 5 milhões de reais anuais com o Gigante da Colina, mas também há um valor variável, né, que se dá devido às contas abertas. Caso os torcedores vascaínos abram contas no Banco BMG, o Vasco recebe certa quantia pelo número de contas abertas. Atualmente o Vasco tem, junto ao Banco BMG, 149 mil contas, segundo a última atualização do banco. Mas vamos lá, né, rapaziada, seguir que a gente ainda tem muitas novidades. Falando aqui agora sobre Fernando Diniz, antes de trazer essa notícia sobre o Guarim, que acredito que todo torcedor vascaíno quer ouvir. Ontem aí, após a partida, tivemos a coletiva do Fernando Diniz. E ele disse sobre diversos assuntos, falou sobre o Nenê, falou sobre a partida, falou sobre o acesso e, é claro, principalmente a preocupação que ele terá nesse próximo jogo contra o CSA, já que o protagonista do Vasco da Gama não poderá enfrentar a equipe de Alagoas devido ao terceiro cartão amarelo, né, que acabou tomando nessa última partida contra o Náutico.
Inclusive o próprio Nenê falou sobre esse amarelo que ele recebeu na partida. Ele disse o seguinte, abre aspas, o treinador deles ficou falando que eu fico caindo. Eu perguntei, não foi falta? Aí tomei amarelo e vou ficar suspenso por causa disso. De fato, para quem viu o jogo, acompanhou a partida contra o Náutico, o Nenê foi muito caçado e procurado pelos jogadores aí do Timbu e realmente uma hora ou outra ele ia reclamar e acabou levando o terceiro cartão amarelo de bobeira. Não era para ter recebido esse cartão que o deixou de fora, vai deixá-lo de fora dessa próxima partida de sexta-feira. O Fernando Diniz falou sobre isso, sobre a preocupação de não ter o principal jogador do Vasco dessa temporada, principalmente desses últimos 8 jogos, para essa partida importantíssima e essencial caso o Vasco ainda queira subir para a Série A. Então fala daí, Fernando Diniz, o que você espera dessa próxima partida sem o Nenê dentro de campo. O Nenê, de fato, tem sido o nosso grande protagonista. Ele chegou de uma maneira muito especial no Vasco, tem muita intimidade com o torcedor, com a instituição e tem produzindo muito todos os jogos, tanto no aspecto de decidir o jogo, com a sua qualidade técnica, quanto no aspecto de liderança e também na contribuição no sistema defensivo. Eu já estou pensando, obviamente que ainda é muito precoce, o jogo terminou agora, mas a gente tem algumas possibilidades. Durante a semana eu vou procurar escolher o melhor jogador para substituí-lo e para deixar o time forte para a gente conseguir nosso objetivo na sexta-feira. Rapaziada, de fato vai fazer muita falta, é algo inegável a importância que o Nenê tem dentro de campo para essa equipe. Ontem foi 2 lances magníficos, tanto ali o do gol, né, uma esperteza, uma inteligência absurda no primeiro gol do Vasco e também no segundo gol, aquele passe de calcanhar que ele dá pro Marquinhos Gabriel na cara do gol, só rolar pro lado e fazer com que o Germancano fizesse o segundo ali do Vasco da Gama. Vai fazer muita falta, a gente espera que o Fernando Diniz venha achar o melhor jogador para a posição do atleta. E com relação também à partida de ontem, o Diniz também falou rápido o que ele achou desse resultado, se foi negativo, se foi positivo e o que ele espera aí da equipe para o restante dessa temporada e principalmente para esse jogo de sexta-feira. Então fala daí, Fernando Diniz, o que você achou desse resultado do Vasco da Gama? Por dia de hoje, eu acho um resultado negativo pela maneira como a partida transcorreu. Você abre 2-0 jogando aqui, a gente tinha que ter saído daqui com a vitória. Agora, saber se o resultado foi negativo ou positivo, de fato, a gente vai saber no final da jornada e eu espero que tenha sido mais um ponto que o Vasco somou, a gente conseguindo o nosso objetivo, que é o acesso. Mas para hoje, se perguntar hoje, especificamente hoje, eu acho que a gente deixou de levar 2 pontos para o Rio de Janeiro. Realmente, resultado muito ruim. O Vasco que vinha vencendo por 2-0 ali até os 30, 35 do primeiro tempo. E volta a repetir o que eu falei na live de ontem, vencendo por 2-0, num jogo difícil como foi o de ontem contra o Náutico, nos aflitos, fecha a casinha, coloca zagueiro, coloca volante, coloca gente que saiba ali defender as bolas aéreas que o Náutico nitidamente iria colocar para dentro da área do Vasco, mas não foi assim. O Fernando Diniz quis continuar com sua troca de passes ali, né, no sistema defensivo, acabou falhando, acabou errando e resultou nisso daí, o empate do Náutico. E o Vasco acabou, para mim, perdendo aquela partida de ontem, porque com a vantagem que tinha, jamais poderia ter deixado o Náutico chegar no placar. Mas enfim, vamos lá, né, rapaziada? E para finalizar agora, quero falar sobre Fred Guarim. O que acontece? Ele nessa última semana fez uma live aí no seu próprio Instagram, falando sobre retornar ao futebol, falando sobre Milionários, que é um clube da Colômbia, onde o próprio Torce já jogou, estava inclusive jogando nessa última temporada, falou sobre Inter de Milão, falou sobre Porto, o clube de Portugal, onde ele fez história, e falou também sobre Vasco da Gama. Primeiramente, ele disse que vai voltar ao futebol, disse que está com saúde, disse que realmente está uma forma física boa, e em pouco tempo, ele treinando, ele consegue retomar a sua forma física ideal, e começar novamente a jogar bola, jogar futebol. Disse que não parou, disse que não se aposentou e já está disponível aí já em breve para retornar aos clubes. O que acontece? Por que ele está falando sobre isso? Que ele está um tempão parado, ele acabou se envolvendo em alguns problemas aí nesse início de ano, devido a algumas bebidas, né? Alguns vídeos que acabaram vazando, acredito que a grande maioria dos torcedores vascaínos tiveram acesso. Ele acabou sendo visto ali completamente alucinado na porta da sua casa. Ele se arrependeu muito disso, falou inclusive na live também que se arrependeu da atitude. Jamais era para ter feito aquilo. E ele está agora tentando retomar aí a sua carreira, tentando retomar a sua forma física ideal para voltar ao futebol. Ele deixou bem claro com as seguintes palavras falando o seguinte, falou que está muito feliz, disse que conquistou muita coisa, mas ele falou, não posso dizer que me aposentei porque agora estou com saúde, estou saudável, seria perder alguns quilos de novo e voltar ao futebol. E ele disse sobre os melhores momentos da carreira dele, né? Falou que o melhor momento da sua carreira
foi no Porto, onde ele conquistou muita coisa, ganhou 14 títulos, incluindo a Liga Europa, jogou com o Falcão Garcia, jogou com o James Rodrigues, um grande jogador também da própria seleção colombiana, que é a do Fred Guarín, mas falou que o lugar onde ele realmente se sentiu verdadeiro ídolo foi em 2 clubes, na Inter de Milão e no Vasco da Gama. Na Inter, ele disse que a torcida é louca, muito apaixonada e conseguiu o carinho aí de um dos maiores clubes da Itália no geral e também do futebol europeu. Mas no Vasco da Gama ele disse o seguinte: as pessoas são únicas. Me amaram tanto que ele citou ali durante a live, né, essa tatuagem, apontando para a tatuagem que ele tem ali no braço, né, mais ou menos no antebraço, que ele fez a Cruz de Malta, ali representando o clube onde ele passou e se apaixonou aqui no Brasil. Então, realmente, será que cabe Fred Guarín de volta ao Vasco? A paixão, mais uma vez se declarando, o amor que ele tem pelos torcedores, pelo clube é inegável. Inclusive, foi o único clube ali onde ele deixou marcado o amor que tinha por ele. Uma grande passagem que ele teve pelo Vasco aí no ano de 2019, início do ano passado, e quem sabe a gente não poderia ter de volta aí o colombiano, né, para essa próxima temporada. É claro, deixe a sua opinião se você concorda com um possível retorno, é claro, não tem nada certo, mas quem sabe a gente não pode ter um retorno aí do Fred Guarín para o meio-campo do Gigante da Colina. O atleta ainda tem 35 anos e de fato ainda tem muita lenha a queimar. Mas rapaziada, esse foi o vídeo. Se você curtiu, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo aí para que todos seus amigos vascaínos possam ter acesso ao nosso conteúdo e para que a nossa família possa crescer cada vez mais. Muito obrigado pelo apoio. Amanhã a gente tem vídeo também pela parte da manhã agora. Vamos começar a soltar os nossos vídeos às 11 horas e à tarde, 6 horas da tarde. Podem voltar aqui que a gente vai estar já com um vídeo no nosso canal. Tranquilo, torcedor? Um grande abraço a todos, vamos que vamos. Fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.